Presidente, deputado Teodorico Ferraz, o comprometimento desse governo com os empresários da Rodossol, os empresários que expoliam o povo do Espírito Santo, e principalmente de Vila Velha, Cariacica e Vitória. E deputados desse município, deputados que se dizem de partidos que defendem o povo, votarem contra, votar a favor dos empresariados. E me causou surpresa, tanto de Cariacica quanto de Vila Velha, principalmente. Mas se vocês pensam que eu vou parar, não vou não. Senhor presidente, eu queria que esse processo tramitasse, que ele está parado há 2 anos. Que ele fosse para as comissões e fosse obedecer o prazo, que eu vou subir todo dia nessa tribuna, a comissão que prender esse projeto. Querem julgar inconstitucional ao arrepio da lei? E ao contrário do que disse aqui o líder do governo, na sua desesperada ação de convencer os deputados, dizer que o projeto é inconstitucional, mas essa casa já disse que é constitucional, já foi aprovado uma vez, senhor presidente. Mas eu vou pegar a certidão, vou fazer questão já estou encerrando, senhor presidente, de agradecer pessoalmente a cada um dos deputados, que votaram com o povo, não votaram com a submissão, isso é ruim para o povo, senhor presidente. Senhor presidente, deputados e deputadas, eu quero aqui agradecer e enaltecer a postura desse plenário, deputados e deputadas que votaram de forma a manter o equilíbrio que os poderes precisam manter. A postura adotada aqui hoje não é de nenhum tipo de subserviência, foi uma postura de responsabilidade, pois o Poder Legislativo não tem como prerrogativa, não tem fundamento legal o Poder Legislativo cancelar um contrato feito entre o Poder Executivo e uma concessionária. Dessa forma, eu aqui poderia até abrir mão das minhas palavras, pelas palavras que nós ouvimos aqui do deputado Enivaldo dos Anjos, que por estratégia legislativa, por postura já adotada em outros momentos, chegou a votar favorável ao regime de urgência, mas comungou conosco do pensamento de que essa matéria é inconstitucional, que nós não podemos viver em um Estado onde há essa insegurança jurídica. E, graças a Deus, não há essa insegurança jurídica, pois a maioria dos membros do Poder Legislativo votam de forma responsável, equilibrada, rechaçando matérias inconstitucionais que não podem lograr êxito dentro de um poder que é formado por cidadãos e cidadãs que se comprometeram a respeitar a Constituição Federal. Penso que o que o líder do governo quis dizer, e talvez o que o governo acha, é que não se pode dar à Assembleia o poder de interferir num contrato, porque tem aquela regra que diz que esses contratos só podem ser desfeitos via judicial e não via decreto legislativo. O deputado Euclério coloca a discussão, e aí a razão até de eu concordar, é que a Casa precisa discutir esse assunto, porque a Procuradoria do Tribunal de Contas já deu, inclusive, um parecer concordando com a suspensão do contrato. E nós temos levantado aqui várias vezes que esse contrato é o pior contrato já feito no Estado do Espírito Santo, é o mais draconiano, é o mais prejudicial. Agora, a gente tem também que entender, e aí eu ressalvo a posição do líder, é que a Assembleia, toda a ação dela em função de desfazer um contrato, ela é inócua, porque juridicamente não pode um decreto legislativo desfazer um contrato, inclusive um contrato que está em vigor já há vários anos. Porque se a Assembleia vota um decreto e manda para o governo é obrigado a tomar uma atitude que vai juridicamente impedir até que o Espírito Santo possa fazer outros contratos ou criar uma insubordinação jurídica dentro do procedimento administrativo do Estado. Então, eu creio que, nesse ponto, a liderança do governo está certa, porque é função dele orientar a base, orientar os deputados, que esse procedimento ele é tecnicamente impossível de ser levado a efeito em função da sua fraqueza jurídica. Mas, como discussão, eu concordo, porque também sou daqueles que acham que a Rodossol já devia estar fora, não é da ponte, não, do Espírito Santo. Senhor presidente, retorno aqui, e antes de me manifestar, deputado Enivaldo, eu quero dizer para Vossa Excelência que o Instituto do Decreto Legislativo, ele pode suspender o contrato, sim, quando o governo exorbita de suas funções. É fácil procurar qualquer servidor da mesa e Vossa Excelência vai ter essa resposta. Então, não é uma ficção o meu projeto.
O projeto é realista. O governo, quando firmou esse contrato, extrapolou de suas funções, sem autorização legislativa, incluiu ruas, dentre de tantas legalidades, deputada Eliana, ele incluiu ruas municipais, como se fossem rodovias. E a gente fica consternado, mas ao mesmo tempo revoltado com a situação da violência no nosso estado, e principalmente em Cachoeiro de Itapemirim. E aí a gente precisa aqui fazer algumas denúncias, e como cidadão, e como deputado, como político, representante do povo, eu preciso ser uma voz aqui nesta tribuna e nesta casa, e dizer algo que nós havíamos falado no início do ano, aqui nessa tribuna também, da nossa preocupação, de quando se contingenciou o gasto com a segurança. As polícias, principalmente a polícia militar, não tem dinheiro para colocar gasolina nas viaturas para poder fazer as rondas. A polícia militar não tem dinheiro para comprar coletes. A polícia militar não tem dinheiro para comprar munição. Então está sendo feito um trabalho muito precário na área da segurança. E eu quero registrar aqui desta tribuna que é papel, é dever, é obrigação do Estado manter a segurança do seu povo. E quando o Estado não o faz, e quando o Estado não ocupa o seu espaço, o bandido está ocupando. O bandido está fazendo o trabalho e está de maneira desrespeitosa atacando a policiais. E eu quero dizer aqui que enquanto o bandido, ele conscientemente ataca um policial, sabendo que é policial, e porque é policial, ele ataca esse policial, na verdade ele está atacando o Estado. O Estado está perdendo a guerra para a contravenção. O Estado está perdendo a guerra para o poder paralelo. E isso traz um sentimento de insegurança muito grande para o nosso cidadão. Depois não adianta o secretário fazer visita para o rapaz lá no hospital. Por quê? Porque o que tem que fazer é equipar a polícia e dar condições para ela trabalhar. Há de se concordar que tem que ter um limite para os gastos públicos, considerando principalmente a situação que nós vivemos hoje no Brasil. Mas por que merece críticas, então, a aprovação da PEC 241? Por vários motivos. Primeiro, o presidente Temer, antes de assumir efetivamente o cargo de presidente, ele disse que cortaria milhares de cargos comissionados do Executivo Federal. Ao contrário disso, acabou criando mais, não cortou praticamente nada. Na época, o presidente Temer disse que reduziria os mais de 30 ministérios para aproximadamente 16. Não mexeu praticamente nisso. A população não vê corte nenhum acontecendo, aqueles que já têm uma regalia imensa. Não vê o governo cortando na própria carne, não vê o Congresso cortando na própria carne. Como a população pode entender isso? E é claro que ao estabelecer essas regras por tudo o que acontece, sabemos bem que no final das contas, quem pagará essa conta será sim a população mais pobre do país. Nesta PEC está contido o congelamento dos gastos do governo federal nas áreas de saúde, de educação e também de assistência social. Não é só saúde e educação, não. Também na área de assistência social, nos próximos 20 anos. Vejam bem, senhores, 20 anos. É importante a gente dizer isso para vocês. Tá? E a justificativa do governo é de que é preciso ser feito um ajuste fiscal, no qual os gastos do governo não poderão crescer acima da inflação do ano anterior. Pois bem, a justificativa é boa, a justificativa é correta. Todo mundo concorda que o governo precisa gastar menos. Mas é o que já foi falado aqui pelo deputado Majeste que me antecedeu. O governo precisa gastar menos, mas começando por ele.
O governo precisa gastar menos, começando pelas suas mordomias. E a alternativa que tem o governo federal nesse momento é tomar a decisão exatamente de conter o gasto público. E essa PEC, ela é exatamente com esse objetivo. Porque não tem sentido que o gasto público seja superior ao interesse da coletividade. E nós precisamos, sim, modernizar o Estado brasileiro. Nós precisamos, sim, reverter esse processo que, ao longo da história, construiu uma máquina pesada, onde os poderes consideram que cada um tem que salvar o seu pedaço em detrimento do recurso diretamente da população. Então, eu defendo essa emenda como ela devia existir desde 1988. Porque se ela existisse desde lá, nós não teríamos construído um Brasil irreal. Nós não teríamos construído um monstro que devora todo o recurso público. E sabe por que o Brasil paga muito imposto? Sabe por que nós estamos entre os países que mais pagam imposto do mundo? É por falta de coragem de fazer o que essa emenda vai fazer agora, cortar o gasto público. Porque se nós cortássemos o gasto público, nós não precisávamos aumentar imposto para a população pagar a despesa. Então essa emenda, ao contrário do que se propaga, ela é protetora da educação, protetora da saúde, protetora dos investimentos. Porque ela está limitando os poderes de não crescerem em desacordo com a necessidade pública. Porque, pensando bem, você gastar 1 bilhão e 100 milhões, como se gasta aqui no Espírito Santo, para ter uma justiça que ela não chega na população, nós temos 40 mil presos provisórios no Espírito Santo, porque a justiça não atua. Nós temos processos que têm 10, 15, 20 anos nas gavetas, porque o judiciário não dá sentença. Olha, eu votei pela rejeição do veto, considerando o que foi aqui dito pelo deputado Sérgio Majeski, deputado Enivaldo dos Anjos, deputada Raquel, deputada Luzia Toledo, deputada Janete e deputada Eliane. As fundamentações estão muito frágeis da Procuradoria-Geral do Estado. Um projeto que foi votado em todas as comissões, obteve parecer de constitucionalidade da Procuradoria-Geral da Casa e foi para lá uma lauda para dizer que o projeto é inconstitucional. Nós temos vários prédios do poder público que não têm acessibilidade. Vários prédios, e todos os prédios em construção são exigidos pelo poder público municipal, pelo poder público estadual, que tem acessibilidade para poder ter o seu habites. E os prédios do governo, eles não têm licença do Corpo de Bombeiro, na grande maioria, e eu já fiz a requisição assim, aqui até hoje não veio resposta, certo? Não tem, porque os extintores de incêndio estão vencidos e falta acessibilidade. Aí o deputado quer criar um cadastro para poder monitorar e atender às necessidades dos portadores de deficiência. Isso é um projeto de interesse do governo. Mas, deputado Sérgio Majeski, Vossa Excelência perdeu por apenas 2 votos. Diferença. 2 votos, Vossa Excelência perdeu. Eu espero, se eles estão querendo falar que é vício de iniciativa ou coisa dessa natureza, que eles encaminhem para cá lhe dando crédito. Esse é o mínimo que o governo pode fazer. É estranhíssimo as justificativas que acompanham os vetos do governo. Talvez a Procuradoria
geral do Estado, que faz, ou que imagino que seja ela que faça isso, mas que a gente tem percebido que é só um Ctrl+C, um Ctrl+V, o mesmo texto que serve para um veto, serve para o outro, só muda o nome. Inclusive, eu já vi o meu nome escrito errado em determinados pareceres, tamanho é o cuidado que se tem ali, né, ao fazer esses pareceres. Mas nesse caso específico que trata de fazer um cadastro sobre pessoas com deficiência, talvez a PGE não conheça a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O artigo 31 dessa convenção fala justamente sobre isso, que os estados terão o dever de fazer a coleta de dados a respeito das deficiências existentes junto à sua população. Então, aqui, eu não quero imaginar e fazer suposições, mas, julgando pelos vetos que tiveram os meus projetos, eu fico imaginando que isso tenha alguma relação com o fato de eu ser uma pessoa bastante crítica em relação a muitas políticas do governo. Agora, não ajo nunca nas minhas críticas de forma pessoal. Eu tenho votado tantas vezes aqui a favor de projetos do governo, quando os considero projetos importantes para a sociedade, para o desenvolvimento do Estado. Então, desta mesma forma, eu esperaria da parte do governo uma relação institucional e de alto nível. Falei mais cedo aqui sobre a questão da saúde, da eficácia da vacina. Vou repetir, é assustador, deputada Eliana Dadalto. 50%, isso não é, já vou repetir, não é discurso meu, são dados oficiais da Organização Mundial de Saúde. No seminário que participei sexta-feira de manhã com o Dr. Gilberto, presidente do Conselho Nacional de Farmácia. 50% das vacinas que chegam no seu destino final, elas não têm a eficácia que deveria ter. Quer dizer, a metade da população que é vacinada vai vacinar e vai ficar doente. A gente, quando toma vacina, acha que tomei a vacina, estou tranquilo, não vou ficar doente. Mentira. Abre o olho. Cobre do seu secretário municipal de saúde, cobre de quem faz a vacinação, normalmente são as unidades sanitárias, são os PAs, cobre e vigie isso, o acondicionamento. Veja como a vacina está acondicionada, porque a gente vê lá na frente caixa de isopor quebrada, suja, imunda, o gelo derretido vazando e alguns dados. A Secretaria de Educação tirou da lista de alimentos da merenda escolar o produto mel, dizendo, deputado Guerino, que mel não é alimento e sim guloseimas. Então nós já conversamos isso na Comissão de Educação com a deputada Luzia Toledo, foi discutido lá na Comissão de Agricultura com a presidência da deputada Janete de Sá, e nós precisamos trabalhar com muita intensidade com o governo, principalmente com o setor de alimentação, que nós precisamos desse produto tão importante na merenda escolar, para melhorar a saúde dessas crianças, prevenindo sérios problemas que poderiam ser prevenidos se tem um produto desse servido nas nossas escolas. Os nossos apicultores estão muito preocupados, deputada Raquel. Esse segmento está muito preocupado, daqui um pouquinho, retiraram vários itens da alimentação das nossas crianças. Eu fico preocupado que daqui uns dias vão querer proibir as crianças de ir na escola. Porque vai tirando as coisas, tirando os alimentos, retirando aquilo que é importante para que as crianças, os jovens, os adolescentes tenham um rendimento melhor, mas a insensibilidade é muito grande.
Começou a chuva, graças a Deus. É o que o homem do campo estava precisando. Mas a situação do agricultor continua muito grave. O cafezal que não morreu, hoje, para recuperar, é melhor arrancar e plantar de novo. Então, ele vai precisar de dinheiro. Ele está endividado. Renegociar a dívida foi muito importante, mas ele precisa voltar a produzir para o bem do nosso povo e do nosso Estado. Então, ele precisa ser olhado diferente, para que ele possa ficar nas suas propriedades e voltar a plantar de novo o seu café e aumentar o recurso desse Estado para o desenvolvimento do mesmo. Os pecuaristas que perderam os seus animais e o que restou tiveram que vender para não ver morrer a última cabeça. Então, tem muitos pecuaristas que hoje ainda têm a terra, mas não tem mais animais para colocar nessa terra. Então, nós precisamos juntar todos os deputados e cobrar em prol desse povo que tanto trabalha e produz para o desenvolvimento do nosso Estado e para manter as pessoas na cidade. Precisa ser olhado diferente para que eles possam voltar a produzir e trazer melhores dias para nós e eles também ter melhores dias nas suas propriedades, plantando, colhendo e trazendo recursos para o nosso Estado. Muito obrigado. Eu venho usar essa tribuna para dizer para todos, né, que nós estamos aqui em Vitória com chuvas, graças a Deus. Esperamos que a chuva chegue em Linhares, que lá necessita tanto, na nossa região norte e noroeste, com essa crise hídrica que estamos vivendo. E também lá em Linhares, nossa região, como Baixo Guandu, Colatina, com a crise que nós estamos tendo também, com a questão do Rio Doce, né, nosso Rio Doce, que já não estava bem, e agora, né, desde dia 5 de novembro, com a tragédia do Rio Doce, da Lama, lá de Mariana, estamos até hoje sofrendo as consequências desse trágico acontecimento na nossa região. E assim, a Samarco, lá em Linhares, já tomou a providência de construir uma adutora, justamente na Lagoa Nova, porque nós tínhamos a captação de água apenas do Rio Pequeno, ao qual percebemos que o Rio Pequeno é um rio que está também contaminado pelo esgoto que é lançado nesse rio. E aí houve a necessidade, Linhares nós temos também, está tendo racionamento de água, nós que temos 69 lagoas da Aripaguingue, você que conhece bem Linhares, acredito que conhece, 69 lagoas, nós apenas tínhamos uma captação de água, que era do Rio Pequeno, e agora já está concluída a obra de 7 milhões que a Samarco construiu na Lagoa Nova, a captação de água da Lagoa Nova, que vai estar atendendo 50% do nosso povo lá de Linhares. De aproveitamento do recurso. Estamos fazendo uma legenda que possa ser